Nós devemos entender isto, essa diversidade de dons, essa diversidade de situações em que, dentro de uma casa, que a casa é comparado à grande obra de Deus, ao grande lar de Deus, ao grande lar divino que é a igreja, que é onde as pessoas convivem, que é onde as pessoas existem. A igreja não está aqui sendo comparada com a igreja que nós conhecemos hoje, que são 4 paredes, né? Que são apenas templos de pedra e tijolo. Não, igreja não é isso. Igreja são pessoas que vivem numa sociedade. São pessoas que foram compradas por Cristo, que foram resgatadas por Cristo do pecado, da maldição da lei, foram compradas por Cristo na cruz do Calvário, pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz, e essas pessoas vivem junto com os outros, na sociedade em geral. E muitas vezes essas pessoas, algumas vezes se reúnem, outras vezes estão juntos em trabalhos, muitas vezes estão juntos em outras atividades, porém, eles fazem parte da sociedade em geral. Está misturado. E Deus chama a igreja, chama o seu povo, chama aqueles que creem nele para se diferenciarem da sociedade, mas não saírem dela, mas modificarem essa sociedade. Jesus disse que nós somos o sal da terra, ou seja, o sal, quando não salga, disse Jesus, ele, quando é insípido, ele deve ser jogado fora. Então nós somos chamados para salgar, ou seja, para modificar, para dar um sabor a este mundo, dar um sabor à sociedade, dar um sabor para a vida das pessoas. Nós somos a luz do mundo, ou seja, nós influenciamos as pessoas, iluminando a vida, a mente das pessoas. Nós somos criados para isso. Deus nos chamou para essa tarefa, para essa missão de ser luz e de ser sal, de modificarmos, de influenciarmos o mundo positivamente, com luz, com ideias boas, com obras boas, com obras que vão refletir a bondade de Deus para com a humanidade, a bondade de Deus para com todos e para com tudo, para com todas as criaturas. Então nós somos responsáveis por esses dons que Deus deu a cada um de nós e usarmos esses dons para o enriquecimento da vida espiritual das pessoas, para melhorar a vida das pessoas espiritualmente e até mesmo materialmente, quando nós podemos fazer com que as pessoas se sintam felizes, se sintam alegres, se sintam completas, se sintam satisfeitas, se sintam bem, quando as pessoas não chegam à conversão, a crer realmente que Deus, ele é poderoso para salvar, para libertar, quando as pessoas chegam à libertação, isso é algo maravilhoso, quando nós podemos indicar às pessoas o caminho a seguir para estarem firmes na fé em Jesus, estarem prosseguindo nessa caminhada de Deus, então nós podemos estar felizes também, porque nós estamos cumprindo a nossa missão. Mas o importante é que cada um de nós, assim como os vasos dentro de uma casa, possamos, não importa se nós somos digamos assim, de um trabalho mais, digamos assim, mais prático, ou de um trabalho mais honroso, de um trabalho mais que as pessoas vão visualizar mais, vão gostar mais, vão estar mais próximos, ou seja, de um tipo de trabalho ou de algo que talvez não seja assim visto por ninguém, né? Ou seja, muitas vezes aquilo que nós fazemos, ou aquilo que nós devemos fazer, não será muito recompensado pelas pessoas, mas Deus, ele tem a sua
a sua missão para nós, e esta missão de Deus, Ele vê e Ele é que recompensa. Deus, Ele é o recompensador daqueles que creem nele e que fazem a sua vontade. Sim, Deus é aquele que está interessado em que nós cumpramos com a nossa missão aqui neste mundo, com a nossa missão na igreja, com a nossa missão no meio do povo, no meio da sociedade, no meio das pessoas onde nós vivemos. E nós devemos, então, servir a Deus desta forma, em todos os lugares, em todos os sentidos da nossa vida. Nós devemos sempre manter a nossa vida cristã como algo que vai servir para melhorar o ambiente onde nós estamos, o ambiente onde as pessoas estão junto conosco. E por isso nós precisamos ser vasos, ou seja, sermos recipientes de bom conteúdo, e mesmo que a gente não seja feito para grandes coisas ou grandes resultados na vida, mas que nós sejamos para fins honrosos. Mas para sermos vasos para fins honrosos, nós devemos nos afastar de tudo que é inutilidade neste mundo, toda a injustiça, todos os pecados, todas as formas de injustiça, todas as formas de iniquidade, nós devemos nos afastar. É esta a questão aqui deste texto bíblico que o apóstolo Paulo vem falando aqui para o seu discípulo Timóteo, que ele deveria ensinar as pessoas a se afastarem das más conversações, das fábulas, das coisas que não vão trazer proveito nenhum, dos pecados, das iniquidades. Esse é o assunto deste texto, e por isso nós devemos ser como vasos ou como recipientes, como vasilhames para honrar a Deus. Nós devemos honrar a Deus e também até mesmo honrar as pessoas. Amar as pessoas significa também honrar essas pessoas e fazer com que a nossa vida seja um canal de bênçãos, ou seja, sejamos recipientes para derramar sobre outras pessoas as bênçãos do Senhor, as bênçãos através da nossa vida, através da bondade de Deus, que nós recebemos e que devemos prestar também esta bondade aos outros, as coisas que Deus nos dá, a alegria que Deus nos dá, nós devemos também alegrar aos outros. Se Deus nos dá amor, nós devemos amar aos outros. Se Deus nos dá felicidade, nós devemos fazer as outras pessoas felizes, querer que as outras pessoas também sejam felizes. Se Deus nos dá paz, nós devemos querer também que as outras pessoas tenham paz. Se Deus nos dá saúde, nós devemos querer também que as outras pessoas tenham saúde e fazer tudo possível para que elas possam ter saúde e ensiná-las como elas obterem também o mesmo que nós obtemos, o mesmo que nós recebemos. Então é importante nós também estarmos nesta situação de querermos e fazermos o possível para que as pessoas entendam que elas também precisam de viver desta forma. E se elas viverem desta forma, se elas tiverem a escolha, porque isso é a escolha, né? De ser vaso de honra ou de desonra, as pessoas podem escolher. Deus, ele não vai, digamos assim, impedir que alguém seja, mesmo que um vaso de ouro ou de prata, ele pode ter sido criado por Deus como alguém muito especial, alguém que vai estar sendo muito bem ali dentro da sociedade, mas Deus não vai impedir que aquela pessoa escolha de fazer o mal ou o bem. Ele vai deixar a pessoa escolher por si própria. Por isso nós devemos saber que, sejamos quem formos, podemos ser pessoas do alto escalão da sociedade, podemos ser pessoas simplesmente como uma madeira ali, como alguém até de um material inferior, né? Que não é muito durável, mas que nós venhamos a servir para
o engrandecimento da obra de Deus, para o engrandecimento das coisas boas de Deus. Que a nossa função neste mundo seja para o bem, seja para as coisas de Deus, seja para a obra frutífera de Deus nas nossas vidas e na vida das demais pessoas. Por isso que diz aqui que quando nós nos purificamos de todas as atitudes ruins deste mundo, de todos os pecados, de todos os empecilhos que o mundo cria para nós, de todas as iniquidades, de todas as coisas ruins, de todas as coisas negativas deste mundo, quando nós nos afastamos e nos purificamos das coisas deste mundo, nós servimos para ser vasos ou ser pessoas honradas por Deus, santificados, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Esta é a finalização deste versículo, né? Que nós acabamos de ler, que nós estamos aqui estudando, e que nós possamos ser pessoas desse tipo, ser pessoas que se entregam ao serviço do Senhor e que possamos ser vasos de honra, ser instrumentos de Deus, purificados, purificar a nossa vida. Devemos fazer o possível para nos desvencilhar das coisas deste mundo, para podermos servir a Deus e servir a sua obra, a sua igreja. Que assim Deus venha nos abençoar e fazer-nos crescer em graça e conhecimento a cada dia, em nome de Jesus.